8,5. A média 21 está aqui em 8,70. Se o mercado perder um fundo anterior, pelo critério dos topos e fundos, pela perda da média, eu já tenho uma sinalização bastante negativa. Então, se eu sou um trader mais longo, eu utilizo também um stop mais longo, geralmente em cima de um fundo anterior, de uma zona de forte suporte. Se eu trabalho em operações mais curtas, eu posso utilizar a mínima da barra que rompeu, ou um gap que exista próximo dessa mínima, e colocar um stop um pouco abaixo dessa mínima, ou um suporte mais curto. Aqui, por exemplo, eu tinha um fundinho de menor grau por volta de 8,70, que ofereceria um stop mais curto. Então é dessa forma que eu defino stop. Nós temos que pensar no stop da seguinte forma: que movimento que o mercado poderia fazer que mudaria a minha expectativa, usando critérios técnicos, em relação à continuidade dessa tendência, né? Esse é um problema muito importante dentro da estratégia de trade da análise técnica, porque, na verdade, o que um trader precisa definir é o seguinte: o quanto eu posso aguentar uma correção, ou, em outras palavras, que tipo de movimento me faz crer que não é uma correção dentro da tendência, e sim uma reversão da tendência vigente. Essa é uma discussão técnica infinita, né? Mas nós precisamos definir alguns critérios, e esses critérios que eu passei para vocês são os critérios mais simples. O Anderson Oliveira coloca: como definir uma tendência para day trade, ou mesmo num gráfico semanal, em empresas estilo micos, né? Eu quero crer que você menciona aqui papéis que são cotados em centavos, papéis que têm grande volatilidade. Via de regra, este tipo de papel eu não opero, né? Papéis cotados em centavos, com alta volatilidade, por exemplo, o Ecodiesel, vão apresentar movimentações mais extremas, não vão seguir muito a análise técnica. Mesmo assim, podemos ver que, usando os critérios que nós aprendemos, nós podemos definir a tendência do Ecodiesel, por exemplo, que é um exemplo de um papel que nós podemos categorizar como mico, né? Qual é a tendência deste papel? Bom, utilizando o último candle, a última barra, o que nós podemos identificar? Iniciando aqui pelos topos e fundos. Se eu usar topos e fundos mais curtos, eu vou dizer que o mercado está definido, porque ele fez um topo mais alto e perdeu o fundo anterior. Se eu usar a média de 21 períodos, eu já tenho o preço trabalhando abaixo dessa média de 21 períodos e a média de 21 períodos está descendente. Se eu usar a média de 21 em relação à média de 50, eu já tenho a média de 21 descendente abaixo da média de 50. Para ficar o quinto critério, eu preciso observar a mudança da direção da média de 200, porque o mercado já trabalha abaixo da média de 200, só falta essa média de 200 virar para baixo, o que geralmente demora um pouquinho mais para acontecer. Mesmo que eu não consiga definir 3 critérios claramente para uma tendência de baixa, nesse caso eu até consigo, com certeza esse papel não apresenta aí uma tendência de alta, ok? Paulo Rosa coloca: Leandro, quando os 5 critérios estão confirmados, podemos estar perto de uma reversão da tendência? Não, Paulo. Se eu tenho 5 critérios confirmados, eles podem permanecer válidos por muito tempo, né? Por muito tempo. Aqui, por exemplo, observem nesse papel a situação das médias, né? As médias móveis estão inclinadas para cima numa posição positiva, né? Onde a maior parte do tempo ficou valendo os 5 critérios por muito tempo. Desde mais ou menos aqui uns R$11 para esse papel, e agora esse papel está em R$47, né? Então, a existência dos 5 critérios definindo uma tendência de alta, por si só, não indicam que o mercado está próximo de uma reversão. Mas, com certeza, toda reversão para uma baixa vai acontecer depois do movimento positivo.
O Fábio Tranjan coloca: Leandro, eu poderia usar somente a média de 21 para identificar a tendência usando 3 critérios? Posso. Eu posso trabalhar sempre com 3 critérios mínimos. Né? É uma simplificação. Já é melhor do que simplesmente utilizar aí os topos e fundos. Né? Então, é desta forma que a utilização dos topos e fundos e das médias de 21, 50 e 200, nós podemos definir uma tendência de alta. Para quem está acompanhando essa palestra e quer receber amanhã na sua caixa de correio um e-mail com link para visualizar a gravação da palestra, pode mandar um e-mail para palestravirtual@leandrostormer.com.br. Ok? Então, palestravirtual@leandrostormer.com.br. Ou então para atendimento@leandrostormer.com.br. No site www.leandrostormer.com.br, na seção vídeos, nós temos uma coleção de palestras que foram ministradas aqui. Né? Então, para quem não conhece, fica aí a dica. O Davi Marcos pergunta: Leandro, podemos utilizar esse método de opções? Eu não utilizo, Davi, o gráfico de opções para tomar decisões de compra e venda. Eu utilizo o gráfico do ativo-alvo, a Petro, por exemplo, ou a Vale, para trabalhar as opções. Né? Então, mesmo se eu for fazer uma compra a seco, eu vou utilizar o gráfico do papel. Né? Então, por exemplo, digamos que eu vou colocar aqui a Vale 5. Qual é a tendência deste papel? Será que vocês conseguem identificar a tendência desse papel, pegando os últimos movimentos? Bom, podemos claramente ver, pela última movimentação que o mercado fez, a movimentação mais curta, que nós tivemos um pivôzinho de baixa aqui, de menor amplitude. O mercado fez um topo, um fundo, um topo mais baixo e perdeu o fundo intermediário. Produziu aqui, então, um pivô, topos e fundos descendentes. A média de 21 está descendente. O preço, por enquanto, abaixo dessa média. A média de 21 descendente está abaixo da média de 50 períodos descendente. Isto gera uma tendência de baixa por pelo menos 4 critérios. Para ter o quinto critério definindo uma tendência de baixa, nós precisamos ver a virada da média de 200. Só que a média de 200 já está aqui por cima, né? O preço já perdeu a média de 200 e trabalha já abaixo da média de 200. O Alan Farley, um trader americano, ele diz o seguinte: os touros moram acima da média de 200 e os ursos moram, num ciclo de longo prazo, abaixo da média de 200. Né? Mas, enfim, nós temos pelo menos 4 critérios definindo uma tendência de baixa. Na Vale 5, de uma maneira geral, eu não vou operar na ponta compradora, eu vou operar na ponta vendedora. Eu posso utilizar as opções para fazer uma trava de baixa, e eu vou fazer isso se o mercado perder o suporte por volta de 37,20. Pois vai estar fazendo uma perfuração aqui de suporte